Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo da Ju, onde falaremos sobre o mecanismo e o poder da prece. Para falarmos sobre a prece, precisamos antes conhecer seu mecanismo, sendo a prece um modo de transmissão de pensamento. Então vamos falar um pouco sobre pensamento para que possamos entender melhor a importância da prece. Os pensamentos são forças plásticas, organizadoras da natureza, criadas pela mente do espírito. Por esse motivo é que podemos dizer que pensamento é vida. A materialização do pensamento cria formas que pode ter grande durabilidade. Através do pensamento, nós influenciamos e sofremos influências em várias atitudes da nossa existência. Dessa forma, podemos afirmar que o pensamento tem poder. A maneira como pensamos pode e muito influenciar o nosso modo de viver. Sim, o pensamento é muito poderoso. Se soubéssemos o tamanho desse poder, procuraríamos cuidar muito mais dos nossos pensamentos. Recordemos o que disse sobre isso o Mestre Jesus. Vigiai, foi o que ele nos disse. Se não vigiarmos o pensamento, podemos enveredar por caminhos tortuosos que levam a destinos não desejados. Com o nosso pensamento, podemos construir ou destruir, desde que para isso sejamos persistentes. Allan Kardec, na sua majestosa obra Gênese, no capítulo 14, quando fala nos fluidos, aborda sobre a fotografia do pensamento. Puxa, mas até isso acontece? O pensamento pode ser fotografado? Pode sim. No mundo espiritual, aqueles espíritos com ascensão acima do nosso padrão conseguem perceber dinamicamente o que se passa em nossos pensamentos. É por isso que não há segredos para o Pai Celestial, pois tudo é revelado pelo pensamento. Quando construímos um pensamento, esse é carregado de emoções, carregado de vontade. Esse pensamento, portanto, tem vida e pode se estender até a sua materialização se ele não for interrompido. Por isso é que devemos vigiar os nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos, pois tudo que há de vir daí é por nossa conta. O pensamento plasma, cria, tem uma força de ideoplastia, o que vem a ser a forma pensamento. Por isso é que se pensarmos no bem, vamos plasmar uma boa forma. Uma forma pensamento que traz alegria, que traz esperança, que traz coragem. Mas se pensarmos negativamente, vamos realizar uma forma pensamento destruidora, podendo até trazer enfermidades às pessoas. Podemos dizer que o pensamento traz consequências, inclusive para o corpo físico. Isto é tão verdadeiro. Pensar é algo muito mais sério do que se imagina. Joana de Ângeles, mentora espiritual do conhecido médium Divaldo Franco, diz o que tu pensas e com quem tu andas que te direi quem tu és e quem tu serás. Nós somos os senhores da nossa própria vida e não o comandante. O pensamento é que comanda até as nossas células. A responsabilidade dos pensamentos que emitimos é imensa. Sendo a oração uma forma de supremo pensamento elevado, ela nos ajuda a evitar grandes problemas.
Lembremos que o pensamento é muito poderoso. Pensemos então, se o pensamento é muito poderoso, e sendo a oração uma forma de supremo pensamento elevado, então a oração é um ato muito poderoso. A oração é a elevação do pensamento. É no momento da oração que a criatura tenta alcançar o Criador, elevando seu padrão vibratório. O pensamento, tendo poder criador, ao orar para alguém, o impacto poderoso da oração será recebido, onde quer que esteja, não importando a distância, porque o pensamento caminha pelos fluidos espirituais e isso faz com que chegue até seu destino. A prece pode ter por objetivo um agradecimento, um pedido ou uma exaltação. Dirigidas a Deus, são ouvidas pelos espíritos incumbidos pelo Criador de executar sua vontade. Eis porque, pela prece, podemos obter influência dos bons espíritos que correm a sustentar-nos em nossas boas ações e inspirar-nos boas ideias. No Evangelho, segundo o Espiritismo, podemos encontrar alguns tipos de preces. Prece por si mesmo, prece por um encarnado, prece pelos desencarnados, prece pelos doentes, pelos obsidiados e pelo obsessor, e outras preces em geral. A oração também tem uma direção. Durante a prece, há uma ligação instantânea, um intercâmbio mental de energias a quem são dirigidas. A direção da prece pode ser vertical, horizontal ou descendente. A prece na direção vertical é aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projetam na direção do mais alto, sendo em face dos princípios de afinidade recolhidos pelos missionários das esferas superiores. Já a prece na direção horizontal traduz anseios vulgares que encontrará ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados aos problemas terrestres. E a prece descendente é uma invocação a entidades de baixo tom vibratório. São os petitórios inadequados expressando desespero, rancor, propósito de vingança, ambições e outros pensamentos não muito bons. A prece ensinada por Jesus, a que chamamos de Pai Nosso, representa o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade e simplicidade. Para concluir, lembremos da nossa imensa responsabilidade diante dos pensamentos que emitimos, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Recordemos sempre que, se pensarmos no bem, ele nos sustentará. Ao contrário, o mal não vai nos sustentar, e sim complicar a nossa existência. Lembremos sempre de orar, mas não esqueçamos de vigiar os pensamentos. Hoje ficamos por aqui. Luz e paz a todos. E continuemos sempre com muita fé e coragem.